Salve Corinthians! Salve galera do Timão, rapaziada, vamos para as últimas informações do Corinthians, hein? Campeão todo mundo já sabe que é, mas tem análise, tem contratações, o Corinthians ainda não fechou o mercado da bola, o Corinthians está trazendo o Kaique, que é do Grupo City, e vem mais jogador por aí, e ó... Final de semana você sabe o que tem pela frente. Tem nada mais, nada menos que Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Então, fiel, representa com like aí e aperta no hypar. Hypa pra nós aí e vamos ver as notícias do Corinthians. Vamos lá. Você diria que a chave pra ganhar título é ter as contas bagunçadas? A chave pra ganhar título é jogar bola. É ser... Eu ia falar outro termo aqui. Vai, ser grandão, parrudo! Parrudo na final! Parrudo, chega pisando firme! O Corinthians pisou firme e o Palmeiras... Campeão paulista. O Corinthians chegou firme. O Palmeiras não deu um chute no gol do Flamengo na final da Libertadores, né? Ó o Vasco. Corinthians campeão. E pisou de novo. Ó o Flamengo. Tem que jogar a final. Estão pedindo aqui com tem você. Tem um time aí que não joga a final. Chega na final. Vamos jogar com a alma e o coração. Desculpa, me desabafei. Não, você tem que ter. Desopinou. Tem que ter poder de definição. Mas desse tamanho, chegar grandão. Eita, danado. Sabia? Flamengo também. Não, eu vou que ganhamos. É isso mesmo. Estão falando o seguinte aqui, Eduardo Menezes, faça o poró-popó. Eu faço o maior prazer aqui, ó. Vai. Poró-popó. Deixa eu ler aqui. Põe os melhores momentos pra exaltar o Corinthians. Põe os melhores momentos. Mereceu a vitória ontem. Foi E essa vitória, isso aí é Celso Adengue, que é mais a parte tática. Foi o Prime, mas do Prime. O que é isso daí? Ele que inventou o Prime, esse negócio do Prime. Foi o Celso que muito bonito. Foi o primeiro a usar. O modo Prime, acho que talvez ainda não tenha nesse ano. Não estava bem no meio de semana, não estava bem... Esse depende só disso, o resto do time não ajuda e onde funcionava aquela defesa não funciona também. E o Flamengo parecia que não estava em campo ontem. Então, Edu, é muita coisa dando errada para um time que sucumbiu para uma diferença técnica que existe entre Corinthians e Flamengo. Então, assim, quando o Prates fala em justiça, em merecimento, seja lá a palavra que você queira usar, o Corinthians parecia que estava muito mais ali naquela final do que o Flamengo de ontem. E a gente já tinha sinalizado isso quando o Flamengo joga a estreia do Campeonato Brasileiro e todo mundo dava o São Paulo de um nobre colega nosso que está aí de volta. Verdade, ele falava, vai zica reversa. Porque o São Paulo tá mal, mas o São Paulo deu mal, ele entrou para jogar. O Flamengo, mais um jogo, ele não entra para jogar o que se pede. Só que aí, Edu, é a barulheira, né? São 3 jogos nesse ano, só que é um clássico pro Fluminense, é uma estreia de brasileiro, é uma derrota em Supercopa, e aí fica aquela encheção de saco daquela gente que não gosta do Felipe. Porque o Felipe Luiz agora virou o grande vilão rubro-negro também, né? Não, isso aí é loucura também. Isso é loucura. O Celso Adem gosta muito disso, eu falo que ele gosta. Isso aí é loucura. Eu não gosto disso não, Celso. Não, mas olha... Ele se diverte. Ô, Celso, eu vou te... Essas bruxas é comigo. Eu vou mandar pra você. Chega aqui, é o comentarista Halloween, né? É garfo na mão e tocha. Nos carros. De tocha? Como é que é? O que é tocha? Para com essas brincadeiras. Quem é a tocha? Você viu? Garfo na mão e a tocha. Você ouviu essa daí? Uma tocha. Para, meu. Essa daí foi diferente. Wilson, já está achando graça do quê? Dorival. Aqui é uma alegria imensa poder contar com o doutor Rodrigo Bueno, que é um gestor de crises de pessoas. É isso aí. Né? O olhar de sabedoria. É o olhar de sabedoria. Vamos ouvir o Dorival. Calma daquele médico. Dorival. Teve a expulsão. Pedro Ivo Almeida, eu em casa, olha, eu confesso a você, quando voltou para o segundo tempo, aí eu não estava entendendo, porque eu vou falar a verdade, eu não sabia essa lei que podia fazer, essa regra. Que não podia, você falou tanto da lei, a regra que podia expulsar depois e tal. Para mim, já teria uma análise ali, quando ele apitou, liberado pro fim do primeiro tempo, toca a vida. E aí, Pedro? Edu, a CBF, eu acho que é algo maior, né? A CBF, ela passa há algum tempo por uma crise de credibilidade quando o assunto é arbitragem. E é até louvável, tudo tem tentado ser feito, profissionalização e anúncios de programas, e VAR semiautomático, por mais que ainda não tenha entrado, né, em vigor, está sendo instalado em fase de teste, tudo isso acontece. Só que tem aquela frase, né, às vezes não basta você parecer honesto, não basta você ser honesto, você precisa parecer honesto. Por mais que haja essa regra, eu acho que não tem discussão que a coisa foi feita dentro dos limites da regra. Só que aí tem duas coisas. É ilegal? É um roubo? Não, agora só que eu acho que há uma falha, como em tantas outras, de comunicação da coisa, porque essa imagem, ela surge, ela não estava ali, ela só existia, né, na transmissão, de uma câmera exclusiva da transmissão, não necessariamente ninguém parou para explicar se ela estava
no pacote ali de câmeras que tem o VAR. Como é que ela surge? Quem é que chama? Como é que ela é apresentada? Qual é a comunicação externa para a cabine e da cabine para os árbitros? E de todo o resto, acho que é um pouco de encenação demais, aquele momento ali que chama, agora eu vou checar, sabe? Acho que fica um pouco... Então, tudo isso te leva para mais uma crise de comunicação, pelo menos, do que se faz, com o que acontece no campo, com a clareza das coisas. Aí você solta uma nota. E aí, obviamente, o rubro-negro vai reclamar, o corintiano vai falar que está dentro da lei e quem está consumindo o jogo de fora vai virar e falar, olha, talvez eu não soubesse que uma ampla maioria e foi mal comunicado. E a partir do momento que é mal comunicado, que você tem um problema, uma crise, sabe, algo relevante a se resolver institucionalmente sobre a sua credibilidade, é mais um capítulo que você vai virar e falar, precisava? Era para ser assim? Não foi visto na hora? Que hora chegou essa imagem? Como é que foi? Havia um pouco mais de clareza a ser colocada sobre o lance. De resto, se está dentro da regra, eu não vou me atrever a falar que não estava. Agora, se pode ser discutido, se pode ser pensado, qual era o caso. Agora, soa no mínimo complicado, né, Edu, para falar o mínimo. É no mínimo complicado a maneira como aconteceu. O Felipe, que já não vinha fazendo um bom trabalho para mim no primeiro tempo, ele passou 15 minutos tentando corrigir algo que não teria. Então você corrige no improviso, o Flamengo passa o segundo tempo com um homem a menos. Acho que não foi só isso, também por um homem a menos, mas não só isso que impediu que o time se recuperasse na partida, empatasse, levasse para pênalti. Agora, não dá para se apegar somente, sabe, aquela coisa ali de ser extremamente legalista que está na regra, então está valendo. Tecnicista, né? Tem muita brecha que a gente pode virar e falar, ok, mas eu acho que não é razoável. Agora, está na regra, eu não vou virar e falar que é um roubo, que é um absurdo, que foi injusto. Só que não soa bem para quem está precisando se afirmar diante dos caídos. Várias vezes, nos primeiros 10, 15 minutos, ele nem viu o jogo. Ele estava conversando com o auxiliar dele, com a prancheta, tentando imaginar o que ele ia fazer, porque ele passou 15 minutos montando um plano de jogo, e um plano de jogo que, desculpa, ali dentro, no 11 contra 11, era totalmente reversível, ainda que o Corinthians tivesse sido melhor na primeira etapa, no 11 contra 11, com a qualidade técnica que o Flamengo tem, com os jogadores que ainda saíram no banco, era totalmente reversível, e de certa forma, sim, o Flamengo foi prejudicado. Assim, você achou mesmo? Não, Celso, mas foi bem expulso o Carrascal. Foi expulso. Mas é isso que eu tô falando. O final foi correto. Aqui é o meio. Então, Exato. Não, acho que o Carrascal deveria ter sido expulso. Mas por que ele deveria ele foi ter sido expulso na prejudicado, hora. na tua opinião? Eu acho que o Flamengo foi prejudicado porque ele perdeu 15 minutos de um nada, sendo que a arbitragem já sabia, ou pelo menos a CBF soltou um comunicado falando que não tinha a imagem. E aí depois a imagem foi encontrada. Sim. E aí, a imagem foi encontrada. Foi. E assim, Pô, agora a Supercopa com super dinheiro de prêmio, não tem um super VAR que funcione o tempo inteiro. Rapidinho, Celso, desculpa te cortar. Imagina. Esse lance ele é emblemático. A gente vai chegar em maio, vai falar dele. Vai chegar em agosto, vai falar dele. Vai chegar em dezembro, vai falar dele. Eu acho que tem algo que precisa ficar um pouco mais claro. Esse lance ele foi apresentado à equipe do VAR em que momento? Como é que ele chegou até lá? O Corinthians demora a voltar para o intervalo. Tem relação com isso? Alguém sabia disso? Sabe por quê? Senão eu vou designar um membro da minha comissão técnica para, durante o jogo, ficar catando o problema na transmissão oficial e descobrir para quem ele leva. O detetive virtual. Isso tudo. Diante de uma crise institucional de comunicação da arbitragem, você precisa deixar isso tudo muito claro. Porque senão o que vira gritaria no campo vai virar o Rafael Prata, dirigente do Clube A, ô fulano, o diretor, eu tô com uma imagem aqui, que um amigo meu do celular, meu amigo, então vai virar uma zona. Olha, isso aconteceu rapidinho, quarta-feira, Flamengo e São Paulo. Só para deixar claro aqui e fechar o raciocínio. A expulsão é correta, mas ainda assim não muda o fato para mim de que o Flamengo perde 15 minutos que poderiam ser valiosíssimos em montar um time no 11 contra 10. Quando eu falo sobre ser prejudicado ou não é que a expulsão foi injusta, não é que o VAR ficou caçando pelo em ovo, não tem nada disso. A expulsão é correta, porém são 15 minutos que fazem a diferença num jogo de 45 com você no 11 contra 10 ou no 11 contra 11. O Felipe Luiz podia ter pensado alguma coisa no vestiário. Ele poderia ter trocado algum jogador, ele poderia ter colocado o Paquetá logo de cara porque ele perdeu o Carrascal. Vai saber o que ele poderia ter feito. É só pra deixar claro, porque depois tem corte, o povo tira do contexto, enfim, é só pra deixar... Você não gosta de corte? Não se preocupa com isso. Você tá pipocando por corte, rapaz. O corte é legal, cara. Corte é amigo. O corte é amigo do corte. Trabalhar com o corte. O Bubu, ele sempre pede o corte, aí ele começa a falar. Então, por exemplo, eu vou dar um corte agora, que é muito impopular. É muito popular porque vai mexer com as duas maiores torcidas do Brasil. Jiboia. São 40 milhões de flamenguistas, 30 milhões de corintianos. 1, 2, 3... Vai, corte.
O flamenguista se sente prejudicado desde o meio de semana contra o São Paulo, entendendo que houve um pênalti no Arrascaeta. Então, para mim não houve o pênalti, e olha que eu sou o talismã da nação, convivo com muitos flamenguistas, e eu vou dizer, o Arrascaeta, ele é piscineiro. Alguém já falou sobre isso, né? O Arrascaeta, muitas vezes, ele se atira, ele força, ele espera o contato vem e aí ele desmancha. Como é que ele faz? Desmancha. Especialmente na área. Especialmente quando ele entra na área do adversário. Continue. Então, pra mim, o flamenguista pode ter o direito, a opinião dele, de que foi pênalti no Arrascaeta. Pra mim não foi, e o Arrascaeta tem esse problema. Muitas vezes ele sofre falta, sofre pênalti, mas ele força. Ele espera o contato, ele é malandro, ele é uruguaio, ele gosta de churrasco e ele é piscineiro, né? É um termo em espanhol para quem se atira muito, né? Tentando ludibriar a arbitragem. Só que esse é um ídolo rubro-negro. E agora eu vou falar de uma joia corintiana. Breno Bidon também força demais. Breno Bidon é um excelente jogador, o menino que mais evoluiu no futebol brasileiro. Sou fã desse garoto. Em breve estarei comentando jogos dele na Premier League, possivelmente. Mas ele também é malandro. Ele é safadinho nesse sentido. Ele é esperto. Então, assim, ele espera, provoca contato vem e ele também força. Não é a primeira, não é a segunda vez. Então, o Carrascal merecia ser expulso porque ele teve uma conduta violenta numa área sensível do Breno Bidon. Você pode acreditar não sei. Tá jogando muito no Corinthians, isso que importa. É isso. O cara é corintiano e não joga nada, não interessa. O cara é corintiano de coração e não joga nada. E daí? Não é verdade? É lógico. Eu não sei, sua irmã. É sempre que dói menos. Doído. Mostra aí o Breno Bidon. O palmeirense, Breno Bidon. O que é isso aí? Marcos, ele tirou com o Marcos na Copa do Mundo de Clubes. Não, mas não é por isso que ele é palmeirense, mas ele na infância era palmeirense. Também tem foto com o Marcos? A torcida do Corinthians pegou no pé dele nessa época aí. Vamos ver. Bota aí o Bidon. A importância é muito grande, a gente sabia que a gente não era o favorito, mas acredito que nos 3 títulos que eu ganhei com a camisa do Corinthians, em nenhum a gente era o favorito e acabou que a gente chegou nas finais, conseguiu ser campeão. Muito disso por causa do grupo muito unido, então acredito que a gente está muito feliz de tudo isso estar acontecendo. Como é que foi para você hoje estar em campo ao lado de grandes astros do Corinthians nessa vitória? E você foi determinante na Copa do Brasil também, já tão novo. Como é que é o peso de vestir essa camisa? Não tem peso? Como é que você se sente dentro de campo? O peso, a gente sabe o peso que é vestir essa camisa. A gente sabe a importância de vestir a camisa do Corinthians. É uma camisa muito pesada, muitos craques, muitos ídolos se tornaram aqui por conta do Corinthians. Então eu acredito que vestir essa camisa é uma honra. Todo dia eu aprendo, só de ir treinar, cada dia é um aprendizado novo. Então, só agradecer a todo mundo que me ajuda, minha família, o grupo, e agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Sormani, o que você acha do futebol do Breno Bidon? É excelente. Com a pouca idade que ele tem, personalidade, desenvoltura, e é bom jogador, meu. Não tem canhoto ruim. Mas os que tem estão lá no Santos. A gente só aparece os canhotos ruins lá. Entendeu? Os nossos times conseguem. Os que estão no Santos é foda. Mas o moleque é bom, velho. Tá doido. O moleque é bom jogador. No começo, eu tinha um pé atrás em relação a ele. Pelo corpo franzino, tal, papá. Puta, mas esse moleque, ele é inteligente, ele tem um QI alto no futebol. Ele tá sempre nos espaços. Ele encontra os espaços quando precisa para estar livre para receber a bola, para armar um contra-ataque ou para organizar um ataque. Esse moleque, ele não vai ficar muito tempo no Corinthians. Você acha que já merece uma convocação para a seleção? A Copa do Mundo tá aí. Não? Não. Acho que não. Tem convocação daqui a pouco. Não. Eu acho que o Corinthians cresceu muito do ano passado para cá, muito por causa do Breno Bidon e o André. Os 2 jogadores, para mim, são muito bons de bola e que dão uma movimentação no Corinthians. O André me surpreendeu também. O Corinthians tem muito medalhão, tem o Yuri, tem o Memphis, mas quem tá rodando muito esse time, indo para frente, para trás, jogando com qualidade, é o Bidon e o André. E eu gostei também o sistema, né, que o Dorival jogou com 3 zagueiros, né? Ele fez do Ranielli, um zagueiro. Era o Ranielli, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Aí ele tinha a linha de 5 ali, era o lateral, o Mateuzinho.
Aí ele tinha o Bidu do outro Bidon. lado. Não, o Bidon joga pelo lado direito. Não, tá. Mateuzinho, o Bidon. Ah, sim, Bidu, né? Mateuzinho, o Bidon, o Carrijo mais centralizado. Aí ele tinha do lado esquerdo quem que era o outro cara do Corinthians? No meio campo era o André. O André e o Bidu. Na frente, o Memphis com o Yuri. Ele jogou no 3-5-2. Dorival, é para isso que eu falo. O Santos não arrumou a reposição pro Guilherme. Foda-se. Porra, o técnico tem que encontrar uma solução. Ou ele só sabe jogar de um jeito? Muda o seu time. O Dorival... Não tem ponta. Fez um longo desabafo aí. Se vocês quiserem cortar, a gente corta. Quero ver. Mas ele fez um longo desabafo aí, o Dorival, de tudo que ele vem passando desde que chegou no Corinthians, momento político, crise interna. E aí o Sormani falou, Dorival, você tá pedindo muito jogador. Semana passada pediu 6. Ganhou do Flamengo ontem e já baixou pra 4. Se ganhar do Palmeiras domingo, vai pedir só 2. Domingo, Palmeiras. Domingo. Se ganhar do Palmeiras domingo... Quanto que é? Hoje vai jogar contra quem quarta-feira? É quinta-feira variando, né? E o Palmeiras contra o Vitória. E o... Contra o Vitória? Brasileiro. O Corinthians joga atrasado do Paulista. Tá certo. Vamos lá. Dorival Júnior, campeão. Eu acho assim que tem muito trabalho em cima. Muito trabalho e de muitas pessoas. Não é o trabalho da comissão técnica, não, do Dorival, não. É um trabalho muito sério de uma reestruturação. Eu acho que desde do primeiro dia que eu cheguei aqui, me incomodava ouvir todas as semanas notícias negativas do clube, do Corinthians, de um modo geral. E eu falei isso aí, inclusive, ao presidente, logo no início, já que quando houve alteração, também falei ao presidente anterior que aqui estava, e agradecendo a iniciativa que ele teve de me dar a oportunidade de estar à frente do Corinthians também, depois com o presidente Osmar, que a gente precisava zerar um pouco essas notícias ruins, negativas, que aconteciam a todo momento dentro do clube. Que a gente precisava de um fato novo, de uma nova situação, de um novo momento, que nós precisávamos trabalhar mais para que pudéssemos encontrar um caminho um pouco mais limpo, para que nós estivéssemos só focados no dia a dia do centro de treinamento, pensando única e exclusivamente na melhor condição possível para os atletas. E eu acho que, da parte deles também, eles entenderam isso. Entenderam que teriam uma responsabilidade muito grande pela frente. Eu acho que a conquista da Copa do Brasil não é um título aleatório, da maneira como aconteceu. Uma equipe tomando apenas, acho que, 3 gols na competição, fazendo resultados muito interessantes, todos eles fora de casa, vencendo todos os jogos lá fora, contra grandes adversários que estavam muito mais formados do que a gente naquele momento. Então eu acho assim que é uma somatória de tudo aquilo que foi desenvolvido no ano passado. Por isso que eu falava para vocês, dentro do próprio Campeonato Brasileiro, os resultados não espelham aquilo que o Corinthians vinha fazendo. O Corinthians fazia boas partidas, dominava seus jogos, às vezes tomava um gol, saía com derrotas incríveis, ganhando jogos, não conseguia ampliar os placares, saía com derrotas. Então a gente via coisas boas acontecendo. Agora nós tivemos inúmeras dificuldades no ano anterior que comprometeram muito o andamento da nossa equipe ao longo de todo o processo. Mas, de modo geral, eu fico muito feliz de ter ajudado a participar de um momento, de uma recuperação de um clube que ninguém acreditava. Falta 15 segundos. Que nós poderíamos estar numa final de competição. Os jogadores foram muito fiéis a isso, que foi proposto, ao entendimento que eles tiveram, a dedicação e a doação. E eu me sinto orgulhoso de estar à frente de um elenco que se dispôs a ir buscar, mesmo talvez não tendo o reconhecimento. Pessoal, é o seguinte. Semana passada o Dorival pediu 6 contratações, né? Ontem pediu 4. Mas a gente sabe, não adianta falar assim, não, se ganhar do Palmeiras ele vai pedir só 2. Não adianta, a gente sabe que não é assim. O Corinthians tem 3 campeonatos difíceis pela frente. Tem Libertadores e tem principalmente o Brasileirão, que é tiro longo. É grande. Vai até dezembro o Brasileirão. Então o Corinthians não tem elenco para trazer só 2 jogadores, não. Tem que trazer mais que isso.
uns 4 jogadores dá pra formar um elenco bom. Time, os 11 a gente sabe que o Corinthians tem. Um time a gente tem. Agora elenco que não tem ainda, mas o Corinthians vai contratar. Hoje já fechou com o Kaique. Kaique, que é do grupo City, tava no Bahia lá encostado, chega no Corinthians por empréstimo. E agora, pessoal, falta o quê? Um lateral esquerdo. A gente sabe que o Bidu tá voando, jogando muito. Matheus Bidu tá jogando muito. Mas a gente vai saber quando ele vai se machucar? Quando ele vai ser suspenso por cartão? Não sabemos, pô. E o nosso lateral que tá lá é só o Hugo. E nem sabe se o Hugo vai ficar. O Corinthians quer negociar ele também. Então, pessoal, alô Marcelo Paes, foco no mercado. Quinta-feira contra o Capivariano, bota os reserva e poupa jogador para domingo. Porque domingo é guerra, é Palmeiras. Representa com like fiel e vai Corinthians.